E no vídeo de hoje eu vou te passar 7 dicas importantes sobre como escolher o sofá adequado para sua sala de estar. O sofá é o principal móvel da sala de estar e da sala de TV. Primeiro, por conta da proporção que ele ocupa. É um móvel grande, então ele ocupa uma boa área útil ali da sala de TV, da sala de estar. E segundo, por conta dessa proporção, né, ele chama bastante atenção. Então você tem uma mesinha lateral, tem uma mesa de centro, tem o rack. De todos esses móveis, o sofá é o principal móvel da sala de TV e da sala de estar. E quando você for pensar num orçamento, que você for estipular um orçamento para sua sala, para decoração da sua sala de TV ou da sua sala de estar, eu sempre oriento a você estipular, deixar uma boa fatia, uma boa quantidade ali do seu orçamento disponível para esse móvel, porque nos outros móveis, né, ali no rack, no painel de televisão, na iluminação, nesses itens a gente consegue equilibrar o orçamento, garimpar uma luminária mais em conta aqui, outra ali, mas o sofá, e aí ao longo do vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês, né, o porquê que ele precisa ter esse valor, essa fatia do orçamento um pouco mais reservada para ele, porque isso vai impactar na qualidade do sofá. E o sofá é aquele móvel que a gente passa, né, ali onde você vai assistir um filme com seu marido, vai chamar os filhos e vai assistir um seriado. Ele tá em constante uso, então a qualidade do sofá ela precisa ser boa para você ter uma qualidade e um móvel que venha durar por bastante tempo. E aí vem o ponto de partida, que é a posição e o tamanho adequado para o sofá. Quando você for comprar o sofá aí para sua sala, o primeiro item que você tem que ter em mãos é as medidas da sua sala, né? Qual que é o comprimento, qual que é a largura. Pega uma trena, ó, a trena tem que ser a sua melhor amiga aí na decoração da sua casa. Pega uma trena e tira as medidas de todas as paredes, de toda a largura, onde tem janela, onde tem porta, e vai com essas medidas em mãos. Muitas vezes as pessoas compram móveis para casa e o sofá, eu acho que é um dos campeões, né, de erros, porque compram sofás grandes demais, robustos demais. Às vezes o braço fica atrapalhando o corredor de passagem. Por quê? Porque não mediu antes, né? Foi comprar sem ter as medidas. Então, ó, primeiro item, ponto de partida, é você tirar as medidas de todas as paredes da sua sala, para então a gente começar a definir ali qual que vai ser o tamanho e a posição adequada para sua sala. Dentro de um cenário ideal, o sofá sempre vai ficar de frente para a televisão. Por quê? É mais confortável você estar ali de frente assistindo televisão do que você ficar de lado, né, assistindo televisão. Claro que em algumas salas vai acontecer de a gente não conseguir posicionar o sofá ali de frente para a televisão. Então, dentro de um cenário ideal, o sofá vai ficar sempre de frente para a televisão. Então, essa é a posição dele. Geralmente, nos apartamentos, a gente tem duas paredes específicas, né, onde a fiação, toda aquela parte elétrica já está especificada ali em uma das paredes. E aí vem uma dúvida, que é quanto ao tamanho do sofá, né? Sempre me perguntam lá no meu Instagram, aproveitando, se você não segue ainda, já segue aqui embaixo, vou deixar o arroba para você seguir, sobre essa proporção. O sofá precisa ser do mesmo tamanho do rack? Ele precisa ser um pouco menor? O que vai determinar o tamanho do sofá é essa parede, né? Esse tamanho dessas duas paredes que você tem. Então, acontece em alguns casos do apartamento onde vai ficar a televisão, por exemplo, a parede ser um pouco menor e a parede do sofá ser um pouco maior. Naturalmente, o rack vai ser menor e o sofá vai ser maior. E também pode acontecer o contrário, da parede do sofá ser um pouco maior, a parede do rack ser um pouco menor. Então não tem uma regra quanto a essa proporção entre eles, se o rack tem que ser maior ou se o sofá tem que ser maior. Naturalmente, quando você olhar ali para a parede da sua sala, depois que você tirou as medidas, você já vai sentir um feeling, você vai perceber qual dessas duas paredes qual desses dois móveis que vai ter que ser maior, se vai ser o rack ou o sofá. Agora, em salas menores, quando a gente tem, por exemplo, a parede ali onde vai ficar o rack bem pequena, bem estreita, e a parede onde vai ficar o sofá também um pouco mais estreita, o que eu oriento a fazer? Geralmente, quando a gente vai definir o tamanho,
o comprimento, né, desse sofá, se a sua parede, se do lado do seu sofá tiver cortina, você deixa ali 15 centímetros na lateral do sofá para esse caimento da cortina. Então você definiu que ali vai ser a parede do sofá. Se tiver uma cortina do lado, não esquece de deixar os 15 centímetros, porque senão o sofá vai ficar topado, né, apertado ali, agarrado na cortina. Então, e a cortina precisa desse caimento. Então, 15 centímetros na lateral do sofá para o caimento da cortina. Um outro cenário é a gente colocar uma mesinha lateral, na lateral do sofá, ou uma luminária. Eu sempre falo que a iluminação não se faz só no teto, a gente precisa de ter uma luz mais gostosa do abajur ou da luminária de piso. Então, geralmente eu deixo 50 centímetros na lateral, em uma das laterais do sofá, para colocar a mesinha de apoio na lateral. Isso é uma regra? Não, não é uma regra. Em salas menores, quando a gente tem essa parede do sofá menor, né, ela não é uma parede muito grande, esse espaço ali entre o rack também não é muito grande, o que que eu prefiro fazer? Eu prefiro deixar esses 50 centímetros a mais para o sofá. Então, o sofá tem 1,60 m, se a gente acrescentar ali mais 50 centímetros, vai sobrar um sofá maior, né, que vai ficar mais confortável. Então, se a sua sala é menor e você tiver em dúvida quanto a deixar o espaço na lateral, 50 centímetros ali, que geralmente recomendo, ou colocar um sofá maior, a minha orientação é para você colocar o sofá maior. Em salas maiores, né, em contrapartida, quando a sala é maior, quando a sala tem uma área útil, tem bastante espaço, aí a gente pode deixar o sofá naquele tamanho adequado, né, de 2 metros, 2,5 metros, deixar o espaço ali da mesinha lateral, da luminária de piso, que aí tá tudo certo dentro desse cenário em salas maiores. Se a sua sala for pequena, aí a gente consegue fazer o uso dessa mesinha, por exemplo, como uma mesinha de encaixe que vem na frente do sofá. Então, definiu posição e comprimento, né, do sofá, a gente vai para a segunda etapa. A segunda etapa é definir o modelo do sofá. E a gente vem hoje, né, de anos ali atrás, há uns 10, 12 anos, a gente tem uma leva de sofás com modelos muito robustos. O encosto é muito alto, a profundidade do assento também, os braços são muito largos, isso acaba deixando, né, a área útil ali, os assentos dos sofás menores ainda, então cabe menos pessoas. O tecido dos sofás, para deixar esses sofás mais baratos, os tecidos têm ficado muito ruins, então geralmente são tecidos sintéticos como o suede. E aí a cor que ultimamente, né, há alguns anos também tem sido muito usada, é aquele marrom, para não mostrar sujeira, né? E o marrom é um tecido, uma cor que pesa muito o ambiente. A gente tem que tomar cuidado com um bloco, né, de sofá em um tecido sintético em cores tão fortes e às vezes não tão agradáveis assim quanto um marrom. Então, você definiu o comprimento, largura, posição do sofá, agora se atenta quanto às proporções desse sofá, quanto ao desenho do móvel, ao design do móvel, né? Observa as laterais do sofá, se os braços do sofá não estão tão compridos demais, então prefira braços mais fininhos, o encosto um pouco mais baixinho para ficar confortável e a gente não ficar batendo a cabeça aqui atrás no encosto, né? E aí muitas vezes as pessoas falam, eu prefiro um sofá retrátil porque ele é confortável, do que um sofá que é fixo e é mais bonito. Gente, um sofá para ser confortável, ele não precisa ser feio. Você não precisa ter um trambolhão na sua sala só porque ele é confortável. A gente consegue alinhar conforto e beleza nesse móvel da sala. E isso, esse alinhamento entre o design, o desenho dos móveis, vai vir com essas proporções. Então os pés também um pouquinho mais levantadinhos do chão, né? Observe esse encosto, essa proporção entre o assento e o encosto. Evita o encosto com muitos captonês, muitos botões
botonês, muitos detalhes, almofadas grandonas demais, e aí tem captonê, tem botonê no assento também, né? Então evita esse tanto de informação dentro de um sofá. Claro que a gente tem sofás com estilo clássico, bonitos, mas aqui eu estou falando para vocês de sofás modernos, contemporâneos, mas que tem essa leveza no visual, no design do móvel. Então se atentem quanto ao design do sofá de vocês, porque isso vai fazer total diferença na decoração da sua sala. Depois de escolher o design, o desenho desse móvel, se atentar, se escolher com muito carinho, você vai escolher o tecido. E isso é uma informação muito importante. O tecido, ele tá em contato com você o tempo inteiro. O tempo todo que você tá ali sentada no sofá, o seu corpo está em contato com o tecido. E aí, é importante você verificar, no momento que você for escolher o sofá, a composição desse tecido. Qual que é a composição? A gente precisa evitar 100% tecidos que tenham na sua composição, né? 100% poliéster, tecidos 100% sintéticos, como o suede que eu falei pra vocês, porque é um tecido que ele não tem o conforto térmico. Então, nesse calor que tá fazendo, ou se você mora em uma região mais quente, no Nordeste, por exemplo, evita esses tecidos 100% sintéticos, porque eles não trazem esse conforto térmico, né? Eles deixam a sensação do nosso corpo ainda mais quente. E a gente não quer um tecido ruim, a gente não quer ficar em contato com o nosso corpo ali em um sofá que você sente até agonia de triscar, de tocar por conta dessa composição. Na hora que você for escolher o tecido do sofá, aí vem alguns tecidos que eu gosto de usar, que são a lona, né, que ela é 100% algodão, um tecido muito fresco, muito fresquinho, só que ela acaba manchando mais, né, então se você tem crianças, às vezes tem que tomar um pouco de cuidado. A sarja, o linho e o linhão. O couro também eu gosto bastante de usar, mas aí geralmente aumenta bastante o valor, então a gente fica aqui nessas casas a mais ali dos tecidos, né? Eu gosto muito do linho, tá? Eu gosto muito do sofá de linho, e aí a mesma coisa, a gente tem que se atentar à composição dele também. Não é porque ele está sendo um linho que não vai ser um linho 100% sintético, que hoje em dia a gente também tem linho 100% sintético. Então, vai com essa observação para o vendedor, né? Pergunta ali qual que é a composição desse tecido do sofá. Claro que um pouquinho de poliéster sempre vai ter na composição um pouquinho de poliéster para dar resistência para o sofá, ali para o tecido, mas você vai ter um pouquinho de poliéster, um pouquinho de algodão, um pouquinho de linho, né? Vai ser uma composição mista, ela não vai ser aquela composição 100% sintética. Então, observa isso no momento da compra. E o último item para você comprar um sofá corretamente aí para sua sala é observar, perguntar, se informar quanto à estrutura do móvel. A estrutura do sofá, ela é composta por várias partes, entre ela a caixa do sofá. E aí que tá o pulo do gato. Você precisa se certificar na hora de comprar que essa caixa, né, essa caixa do sofá, ela vai ser em madeira maciça ou em aço. Eu gosto muito quando essa estrutura ela é em aço, né, porque confere uma resistência, né, bem forte. E aí você tem a Líder Interiores, por exemplo, que trabalha com a estrutura de sofás em aço. Evita, né, que no futuro tenha cupim, algumas coisas assim que venham deteriorar a estrutura do sofá. E quando ela é em madeira maciça também, você tem essa resistência, essa qualidade da estrutura. A estrutura manda muito, porque futuramente, se por exemplo o seu sofá manchou ou estragou, alguma coisa assim, você consegue reformar, né, já que a estrutura está toda boa. Quando a estrutura é ruim, você não tem para onde correr, né? Então, quando essa estrutura ela é de qualidade, e aí essa caixa do sofá eu oriento para vocês se informarem se é de madeira maciça ou em aço, e aí você vai estar se norteando para comprar um sofá que tem uma estrutura boa e tem uma qualidade aí que venha durar por bastante tempo na sua casa. E é por conta de todos esses itens que eu compartilhei aqui com vocês nesse vídeo que um bom sofá, ele não custa barato. É essa somatória que vai deixando um sofá com qualidade e
consequentemente o valor dele vai ser mais alto. Mas como eu falei para vocês aqui desde o começo do vídeo, é aquele móvel que vale a pena vocês investirem uma boa quantia aí do orçamento de vocês, na decoração da sala, investir no sofá. Então, invistam num sofá de qualidade para você ter essa durabilidade aí com o passar do tempo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, não deixe de se inscrever aqui embaixo e até o próximo vídeo.